Que a doce paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo, querido professor, querido aluno da nossa escola bíblica. Eu sou o professor Egivanildo Tavares e falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba. Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Nós estamos estudando a lição que traz o título Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Estamos na sexta lição, que traz o título O Profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Hoje nós vamos estar estudando um pouco da sucessão profética entre Elias e Eliseu, o ministério finalizado de Elias e o início do ministério do profeta Eliseu. O nome Eliseu, que vem do hebraico Elisha, está aqui Elisha, você pode ler aqui comigo, Elisha. Em hebraico quer dizer, meu Deus salva, o Deus é a salvação. Nós já estudamos em outra lição sobre Elias, Eliarro, que quer dizer, Iavé é Deus, ou Deus é Iavé. Ou vice-versa, né? É o significado do nome de Elias. E agora, Eliseu, meu Deus salva e Deus é a salvação. Elisha, tá certo? É esse profeta conhecido como o sucessor de Elias, aquele que viveu a porção dobrada. Então vamos lá, a nossa lição. Seja muito bem-vindo. O texto áureo nos diz: sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faço, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Esse é o texto-chave que vai marcar o ministério de Eliseu a partir de agora, pois esse é o grande pedido de Eliseu para Elias nos instantes finais da presença de Elias perto dele, né, como seu mestre no ministério profético. E depois de uma empreitada, de uma grande jornada que vamos estar analisando no transcorrer desta lição, Elias faz a seguinte pergunta para Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Pois eles já estavam sabendo do que iria acontecer. O que Deus revelou a Elias, ele não negou a ninguém, falou e de fato aconteceu, como Deus lhe disse que ia tomá-lo para si. E a pergunta de Elias é respondida com esta expressão: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. O que ele está querendo dizer com isso? Ele assume o lugar de um filho primogênito, aquele que recebia a porção dobrada na hora da refeição e na hora de receber a herança também. E o grande legado que o pai deixava para o filho, o primogênito ganhava dobrado. Isso está escrito na própria lei, nós vamos ver na lição. E esse texto ele é traduzido assim na NVI, capítulo 2, versículo 9. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Veja, o principal herdeiro, então, como aquele que vai receber a herança profética. Esta era a preocupação de Eliseu. A gente vai perceber que os profetas tinham essa maneira gentil de agradar as pessoas que lhes serviam, lhes favoreciam. E Eliseu foi um servo fiel de Elias, que isso ficou conhecido até pela população
aqueles que conheciam Eliseu, no capítulo 3, versículo 11, diz assim, no momento em que o rei pretende ir para a batalha, e versículo 11 diz assim, capítulo 3 de 2 Reis. Mas Josafá perguntou, será que não há aqui profeta do Senhor para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro do rei de Israel respondeu, Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias. Outra tradução disse, ele deitava água nas mãos de Elias. Era um servo de Elias. E a gente vê que Eliseu, mais na frente, vai se encontrar com uma mulher que ela o hospeda, tanto ele quanto Geazi, na sua casa, chama ele santo homem de Deus. E ele disse, o que eu posso fazer para agradar esta mulher? E mandou chamar essa mulher, o que eu posso fazer em teu favor? Diga. Ele queria recompensar. Quando descobriu que a mulher não tinha filho, profetizou que ela seria mãe. Era comum os profetas beneficiarem aqueles que lhes serviam. E Elias, antes de partir, faz essa pergunta, que queres que eu te faça? Antes que seja tomado de ti. E Eliseu respondeu, que haja porção dobrada, que eu seja o principal herdeiro do teu espírito profético. Que grande decisão, que sábia decisão. A verdade prática nos diz, a história de Elias e Eliseu nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutem de intimidade com Deus e que, por isso, vale a pena serem seguidas e imitadas. É muito importante conhecermos pessoas que possam nos inspirar, pois, de certa forma, todos nós somos sempre influenciados e influenciadores na vida de outras pessoas. E quando decidimos seguir a pessoa certa, isso é muito bom. Aprender com a pessoa certa é muito bom. Ter como fonte de inspiração uma pessoa que trilhe no caminho da justiça é muito louvável. E, infelizmente, alguns seguem pessoas que não são de boa índole, e isso termina em tragédia. Mas sigamos as pisadas dos heróis da fé. O nosso objetivo geral será descrever o fim da trajetória de Elias e o começo do ministério de Eliseu, o final de uma trajetória e o início de outra. Os objetivos específicos são 3. Primeiro, expor o final do ministério de Elias. Segundo, destacar o pedido destemido de Eliseu. Aliás, segundo, né? Terceiro, registrar a concretização do ministério de Eliseu. Vamos lá. A nossa introdução nos diz: o ministério de Elias estava terminando quando Deus o ordenou que ungisse seu sucessor. O escolhido foi Eliseu. É interessante que Eliseu, ele trabalhava na fazenda do seu pai. A Bíblia diz que ele estava na 12ª junta de bois, ou seja, a 12ª, conduzindo o arado, como tem essa ilustração. Ele está bem no final da fila, o que mostra que seu pai era um fazendeiro bem estabilizado e que ele está ocupado no serviço da agricultura naquele momento. Ele trabalha também na sua parte. E ele não faz parte da escola de profetas, não é um dos discípulos de Elias, nem de outro profeta, é apenas um agricultor. E ele está lá no campo trabalhando, enquanto Elias está no Monte Sinai, na fronteira do Egito com Israel. E, aliás, não é nem fronteira, é Egito puro ali, né? O Monte Sinai e o Monte Horebe, o Monte da Revelação da Lei. E ali Deus está traçando planos para a vida de Eliseu, que está lá na fazenda de Abel Meolá trabalhando. É muito belo isso, porque
enquanto Deus está traçando planos e revelando para Elias acerca de Eliseu, Eliseu está ocupado, nem sequer está pensando nisso, nem sequer calcula o que está para acontecer na sua vida. Tem a mínima ideia e Deus traçando planos para a sua vida lá na caverna com Elias, no Monte Sinai. Que coisa bela saber que Deus trabalha e traça planos para as nossas vidas quando nem ao menos sabemos, nem pensamos, e Ele tem sempre o melhor para nós. E aí, Elias está sabendo quem é seu sucessor, mas Eliseu não sabe. É interessante isso aqui. Então, o capítulo 19 do primeiro livro dos Reis, versículo 16, quando Elias está encavernado no Monte Horebe, ou Monte Sinai, que pensa que é o fim da sua trajetória, é o fim do seu ministério, e Deus diz, nada, você ainda tem um ministério para realizar, você ainda vai ungir reis na fronteira, fora do país, a Azael, rei da Síria, Jeú, filho de Ninsi, vai ungir a Eliseu. Aí o versículo 16 diz, eu vou ler o 15 e o 16. O Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu. Olha só, filho de Safate, de Abel Meolá, para suceder a você como profeta. É muito belo isso aqui. Deus traçando planos para Eliseu quando ele estava vivendo uma vida tranquila lá na fazenda. Deus tinha algo bem diferente para ele, e assim como ele pode ter para nós, né, que o servimos. Ele é um Deus de surpresas. Eliseu era muito próximo e leal a Elias, se tornou, a Bíblia diz no capítulo 19, que depois que Elias faz o chamado de Eliseu, o versículo 21 diz assim, e Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Outra tradução diz o seu servo. Passou a servi-lo, como diz também outra tradução. Então, ele começa essa nova jornada. Antes de ser levado aos céus pelo Senhor, Elias perguntou a Eliseu sobre o que ele gostaria de receber de sua parte. E Eliseu, mais que depressa, pediu porção dobrada do espírito de Elias sobre ele. E assim foi. O fim do ministério de Elias e o início de Eliseu. Estes são os assuntos desta lição que estamos apenas começando. O profeta Eliseu. Quem era Eliseu? Primeiro, a Bíblia não fala quem é sua mãe, mas descreve sempre o seu pai. Mais de uma vez é citado. O nome do seu pai é Safate e ele é da região de Abel Meolá, que fica aqui. Essa palavra Abel Meolá significa Prado das Danças. É uma cidade do Vale do Jordão, fica a oeste do Jordão, veja, ao nordeste de Samaria, ao oeste do Jordão, no Vale do Jordão. Abel Meolá, cidade, o Prado das Danças. Essa é a região geográfica de onde mora o fazendeiro Safate e seu filho Eliseu. E nós temos tanto essa descrição geográfica sempre dele, quanto a paternal, seu pai. A Bíblia diz, quando cita Elias, cita ele como de Tisbe, identificando a geografia, mas não diz quem são seus pais. Mas de Eliseu é diferente, nós temos sempre uma descrição do seu pai. Ele foi chamado por Elias nos dias do rei Acabe, veja só, nos dias de Acabe. Então, o versículo 19 diz assim, capítulo 19, versículo 19.
Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Isso aqui é um rito profético de chamada, né? Colocar a capa sobre ele é dizer: você agora andará debaixo da minha orientação, debaixo da minha direção. E ele aceitou, ele entendeu. E ele: se você compreende o que ele fez, ele: sim, compreendi. Que era chamar para ser um filho, assim como o pai acobertava o filho e protegia, ele seria agora um filho profético, né? O filho do profeta. E aí que mais na frente ele assume essa posição de pedir a porção de um filho primogênito. Embora Elias tivesse um servo que o seguia, a Bíblia diz que quando ele foi para o monte Horebe, ele deixou seu servo, se despediu do servo, mas não diz que ele era um servo, um discípulo de profeta, né? Não fazia o discipulado profeta. Ele assumiu o lugar de Elias após a ascensão dele. Então, é interessante ver que ele foi chamado ainda nos dias de Acabe, quando Acabe está vivo, porque Elias vai para o céu depois que Acasias morre, né? E ele assume o lugar de Elias, ele se torna um discípulo de Elias, vai seguir Elias por muito tempo como aprendiz, servindo, deitando água nas mãos de Elias, como diz a Bíblia. E quando Elias chamado por Deus, vai ascender aos céus no redemoinho, numa carruagem de fogo, com cavalos de fogo. O texto diz, no capítulo 2, versículo 13: depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão. 13. Pegou o manto de Elias, que caiu quando Elias foi ao céu. Versículo 15. Quando os discípulos dos profetas, vindos de Jericó, viram isso, disseram: o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Então foram ao seu encontro, prostraram-se diante dele e disseram: olha, nós, teus servos. Então, eles se tornaram discípulos de Eliseu de imediato. Reconhecer a autoridade profética de Eliseu e que o espírito de Elias estava sobre ele. Então ele torna o sucessor aí, ao ser reconhecido como aquele que tem o espírito de Elias. O mesmo espírito que usou Elias com toda autoridade e poder está sobre Eliseu agora. Então ele assume o lugar de Elias após a ascensão e tem esse reconhecimento público e os homens se tornam servos dele. Ele profetizou cerca de 60 anos. Foi um ministério longo, diferente de Elias, que profetizou cerca de 24 anos. Um ministério curto, né? Aproximadamente 23 a 24 anos Elias de ministério e Eliseu cerca de 60 anos. Como sabemos, ele começa a profetizar nos dias de Jorão, e Jorão governou 12 anos. O segundo livro dos Reis, capítulo 1, versículo 17, diz: e Acasias morreu conforme a palavra do Senhor, anunciada por Elias. Como não tinha filhos, Jorão foi o seu sucessor no segundo ano do reinado de Jeorão, rei de Judá, filho de Josafá. Então, aqui começa o reinado de Jorão, que vai durar 12 anos, de 852 a 841. A contagem é regressiva até zerar, para começar a contagem da era de Cristo. Com a morte de Jorão, quem vai assumir, ele será assassinado por Jeú, que vai assumir agora e começar uma nova dinastia. Jeú, que foi ungido pelo discípulo de Eliseu, representando Elias, que foi ordenado a ungir Jeú, filho de Nice. Jeú vai reinar 28 anos, de 841
a 814. Então, o segundo livro do Reis, capítulo 9, você pode acompanhar comigo aí, segundo livro dos Reis, capítulo 9, versículo 13, diz assim, capítulo 9, 13. Imediatamente, eles pegaram os seus mantos e os estenderam sobre os degraus diante dele. Em seguida, tocaram a trombeta e gritaram: Jeú é rei! Então proclamaram Jeú como rei, os homens, e o rei ainda estava vivo. Então o profeta chegou, ungiu ele em nome de Eliseu, que saiu em nome de Elias, para cumprir aquilo que Deus disse a Elias, que ele iria ungir Jeú. E agora ele assume, ele avisou para os homens, os soldados, que foi que esse louco te disse? Com o profeta aí, ele disse nada, ele disse, não diga. Aí ele disse que eu seria o rei de Israel. De imediato os homens se colocaram de pé, estenderam seus mantos, aliás, se prostraram, né? Estenderam seus mantos nos degraus, tocaram a trombeta e gritaram: Jeú é o rei. Começaram a comemorar, ele era um capitão do exército. E o capítulo 9, versículo 24 diz assim: Então Jeú disparou seu arco com toda a força e atingiu Jorão nas costas. A flecha atravessou-lhe o coração e ele caiu morto. Então ele matou Jorão e assume o lugar de Jorão. No capítulo 10, versículo 36, diz assim: Reinou Jeú 28 anos sobre Israel em Samaria. Veja que ele reinou aqui em Samaria 28 anos. Então, Eliseu já profetizou durante 12 anos de Jorão, agora 28 de Jeú. Agora vem 17 anos de Jeocás, 814 a 798. Segundo o livro dos Reis, capítulo 13, versículo 1. No 23º ano do reinado de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, Jeocás, filho de Jeú, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 17 anos. Jeocás vai morrer e quem assume no lugar dele será Jeoás. Então, no início do reinado de Jeoás, Eliseu vai morrer. Capítulo 13, versículo 10. No 37º ano do reinado de Joás, rei de Judá, Jeoás, filho de Jeocás, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 16 anos. Veja que ele reina 16 anos, mas é no início do seu reinado que vem a morte de Eliseu. Capítulo 13, versículo 14. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. Tu és o guia do nosso exército. É isso que Eliseu também diz para Elias. Tu és meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros, né? Os cavaleiros de Israel. O versículo 20 diz: Então Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, as tropas moabitas costumavam entrar no país a cada primavera. Então, no início do ano. Então ele morreu no mês de Abib ou Nisan, na primavera, né, o profeta Eliseu. E depois da morte dele, ainda aconteceu um milagre pós-morte relacionado a Eliseu, isso aqui muito tempo depois. Ele soltava somente os ossos de Eliseu na sepultura. E quando os moabitas entraram no país que foram atacar, os homens iam sepultar um homem, e naquele momento eles não tiveram escolha a não ser jogar o homem sobre os ossos de Eliseu.
e veja o que aconteceu. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Percebe que um milagre pós-morte relacionado a Eliseu, tá certo? Não que o morto Eliseu fez, mas que aconteceu quando alguém tocou nos ossos dele. E assim segue a nossa linda história. O capítulo 1 da lição trata da despedida de Elias. E a trajetória de Elias nesse capítulo, ela começa aqui. Elias, o seu ministério, como diz aqui o tópico 1, o ministério de Elias termina. Ele terminou no ano 842 a.C., que foi o período que morreu o rei Acasias. O ano que morreu Acasias. Então, esse é o ano do fim do ministério de Elias, 842 a.C. 22 anos teve do governo de Acabe, mais 2 de Acasias. Então, acertadamente, 24 anos. Não sabemos se Elias começou a profetizar no início do governo de Acabe ou já no final do primeiro ano, mas que foi no início por conta que já tinha introduzido o culto recentemente. Era algo bem recente. Então, ele tem um período profético aí de cerca de 23 a 24 anos. Nós estamos vivendo um momento em que Elias está aqui em Gilgal. Olha aqui, número 1, Gilgal. E ele diz assim: sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Ele está aqui em Gilgal. E disse Elias a Eliseu, versículo 2 do segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículos 1 em diante. Estou lendo agora o versículo 2. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Olha, então ele vem para cá. Ele sobe a montanha e vai para Betel. Depois ele está lá em Betel, versículo 4 diz: Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Aí ele desce para Jericó, uma das cidades mais baixas do planeta Terra, né? Fica no Vale do Jordão. E depois ele diz assim, versículo 6: E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Então o Jordão está aqui no meio, olha. Está aqui a River Jordan, aqui ó, Rio Jordão. Esse daqui, tá aqui ó, o Rio Serpenteadozinho, Rio Jordão, olha, chegando no Mar Morto, tá aqui olha, de Cia, que é Mar Morto, a terra de Canaã. Então ele vem para o Jordão e vai passar para o lado leste quando ele irá para os céus numa carruagem de fogo, tá certo? Então, Gilgal, Betel, Jericó, Jordão. Aí de Jordão para o lado leste, e daqui do lado leste ele sobe, tá certo? É interessante que Moisés, ele chegou até aqui do lado leste do Monte Nebo, viu toda a cidade, e aqui ele morreu e foi sepultado. Elias faz um roteiro e volta, atravessa o Jordão para o lado leste e vai para os céus. E depois, Moisés e Elias se encontram com Jesus no Monte da Transfiguração. Moisés morreu e os anjos esconderam o seu corpo. A Bíblia diz que o anjo Gabriel veio para guardar o seu corpo. E Elias não morreu, foi elevado aos céus. Só que Moisés morreu para esse mundo, mas o espírito não, porque Jesus disse que Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Então ele está vivo do outro lado.
E Moisés não entrou na terra de Canaã, mas entrou na Canaã celestial. Apareceu ao lado de Elias, está no mesmo lugar que está Elias. Mesmo que Elias tenha sido já levado em corpo de glória, Moisés foi por meio da morte, mas já é perceptível que os dois tenham aparecido no mesmo lugar. O ministério de Elias ele termina porque todo ministério tem um fim, né? Elias realizou grandes feitos em seu ministério profético. Foi vitorioso diante dos profetas de Baal e Azerá, capítulo 18 de 1 Reis, versículo 40. Foi ousado e perspicaz para repreender e aconselhar e direcionar os reis, capítulo 17:1, falou diretamente a Acabe. Foi alimentado de forma milagrosa por Deus em tempos de adversidades, conforme 1 Reis 19, de 4-6. No entanto, mesmo diante de tamanhas realizações, chegou a hora de o profeta encerrar sua missão na terra. É claro que todos nós precisamos ter essa consciência que haverá um tempo de encerrar a nossa trajetória, seja de alguma forma, em algum lugar. Nada aqui é eterno, tudo passa, né? Então, é tão importante quando se há essa preocupação de preparar um sucessor. Moisés preparou Josué, Elias preparou Eliseu, Paulo preparou Timóteo e Jesus preparou os 12. E você está preparando quem? Precisamos preparar alguém para suceder o nosso lugar, em alguma coisa. Tem que haver a continuidade da obra para não trabalharmos de forma egocêntrica, pensando que não precisamos, é com Deus, e sem ter essa preocupação, essa visão do futuro, esse cuidado com a grei do Senhor, com a obra do Senhor, com o rebanho do Senhor, com o serviço do Senhor, e de sempre estar preocupando em preparar alguém que assuma mais na frente esse trabalho. Esse é um ponto muito importante, muito relevante. Principalmente quando os dias vão passando, não podemos agir de forma assim tão descuidada, pois a Bíblia nos dá fortes exemplos deste tipo de cuidado. Então, nada melhor do que aprender com a Bíblia. Se Moisés preparou, se Elias preparou, se Jesus preparou, se Paulo preparou, quem é você? Quem somos nós para não prepararmos o sucessor? Agora, Deus decidirá quem na hora certa, pois Deus disse a Elias quem era o Eliseu e onde estava, né? Então, Deus ele dará a direção para que isso aconteça da forma melhor e mais saudável para sua igreja. Um profeta com grandeza na alma. Embora Elias seja considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento, a ponto de aparecer no Monte da Transfiguração, ao lado de Moisés, aparecer para Jesus, né? Ele não proferiu nenhuma profecia de longo prazo e provavelmente não escreveu nenhum livro. A única descrição que temos de escrito de Elias é uma carta que ficou registrada e aparece depois que ele foi para os céus. A carta de Elias, que inclusive essa carta é citada pelas testemunhas de Jeová, querendo provar que Elias não foi para o céu, mas que Elias morreu. A doutrina das testemunhas de Jeová não aceita a ascensão de Elias, mas defende a morte de Elias. Onde a Bíblia diz, capítulo 2 de 2 Reis, versículo 1, sucedeu, pois que havendo o Senhor de elevar Elias num redemoinho ao céu, né? Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E os homens tentaram encontrar Elias depois das montanhas e não encontraram. Então, só tem esse escrito da carta que aparece, que veio da parte de uma carta de Elias para o rei, né? Está aí no segundo livro dos reis.
É o único escrito que temos registrado da parte de Elias, uma carta. Mas a não ser, não temos. Né? Gilgal, um lugar de boas recordações. A gente vê que aqui está Gilgal, essa palavra Gilgal quer dizer em circo, que vai formando um círculo, né? De sorte que aqui os israelitas vão atravessar, vai formar o primeiro acampamento em Gilgal, ou Gilgal em hebraico, e aqui acontecerá a circuncisão da entrada do povo para conquistar a terra, né? E vão separar 12 pedras e colocá-las em formato de círculo, né? E aí, quem visse essas 12 pedras pelo formato que estava, iriam perguntar: o que significam estas pedras? Né? E ainda mais, essas 12 pedras. Identificava logo que tinha 12. E aí havia um anúncio que o Senhor tinha trazido o povo até ali. Elias estava em Gilgal quando iniciou os preparativos para o seu arrebatamento. Este lugar foi cenário de grandes e marcantes acontecimentos. Em Gilgal foi estabelecido o memorial da travessia do Jordão realizada por Josué. O memorial são as pedras. Ali também os israelitas foram circuncidados. E a palavra circuncisão vem de circum, que é circular. E a cisão, que é o corte. É o corte da glândula peniana que circula o órgão genital masculino, aí é cortado, né? Então é a cisão, circuncisão. E celebraram a primeira Páscoa na Terra Prometida. Também acontece aqui em Gilgal. Foi em Gilgal que Elias tomou ciência do término do seu ministério profético. A Bíblia não diz que foi em Gilgal que Deus revelou isso para Elias. Né? O autor está dizendo que ele tomou ciência. Aqui é melhor dizer que Elias deu ciência que o Senhor iria levá-lo aos céus em Gilgal, mas não que ele tomou conhecimento que ali seria o fim. Tá certo? Então, talvez, provavelmente, ali Elias tomou ciência que era o fim do seu ministério, pois não está claro nas Escrituras que o Senhor revelou para ele ali, mas que ele tornou público. Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Mas que essa informação que Deus iria levar não significa que ele recebeu em Gilgal por esse texto, não é? Então esse é um lugar muito importante onde ele estava e para a tradição judaica era o ponto inicial dos israelitas na terra de Canaã, e aqui era um ponto de partida para um novo trajeto para Elias, né? Saindo daqui de Gilgal, Jericó, aliás, Gilgal, Betel, Jericó, travessia do Jordão e ascender aos céus do lado leste. O pedido ousado de Eliseu. A fidelidade de Eliseu antes de Deus levar Elias num redemoinho ao céu, ele mandou o profeta fazer uma viagem da cidade de Gilgal a Betel. Elias disse a Eliseu que ele não precisava ir, mas Eliseu respondeu: não te deixarei. Durante a viagem, Elias disse 2 vezes para Eliseu voltar, mas ele se recusou. Na realidade, foram 3 vezes e não 2. A lição registrou 2, mas são 3. Veja o texto comigo, que Elias diz 3 vezes para ele não segui-lo, relacionado a 3 locais geográficos, que está aqui. Versículo
2. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Versículo 4. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Primeiro Betel, depois Jericó. Versículo 6, terceira vez. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Terceira vez. Mas ele se recusou. Para Eliseu era uma honra servir Elias, porque esse era o trabalho que Deus lhe tinha dado para fazer. Veja a dedicação e a persistência, perseverança do profeta Eliseu. E ele responde as 3 vezes. Porém, Eliseu disse, capítulo 1, versículo 2 do 2º livro dos Reis. Aliás, capítulo 2, versículo 2. A segunda parte do versículo diz assim: porém, Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Eliseu responde com a frase máxima, ou a grande máxima de Elias quando aparece no cenário profético. No capítulo 17 do 1º livro dos Reis, quando o culto a Baal tinha sido instituído e Acabe já tinha construído um templo para Baal, de acordo com o capítulo 16 do 1º livro dos Reis, provocando assim a ira de Deus, o versículo 16 e 32 diz: no templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal. Fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. E Jezabel promoveu o culto a Baal e a Zerá com o apoio de Acabe e anunciou a morte de Iavé, o Deus de Israel. E Elias aparece no cenário com esta voz. Capítulo 17, versículo 1. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto a minha palavra. Deixa-me ver aqui esse texto na tradução capítulo 17, versículo 1, diz assim: então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, o Deus de Israel. Essa foi a grande batalha do profeta Elias, mostrar que Deus estava vivo. E a primeira prova que o Deus morto era Baal, era que Deus contrariando o poder de Baal. Baal não era o senhor da chuva, Baal não era o senhor do trovão, Baal não era o senhor da fertilidade. E a maneira de provar isso é fechando os céus por 3 anos e 6 meses. É assim, derribando o poder de Baal e mostrando que quem controla a natureza, as coisas, é Deus. Então Elias mostrou que o Deus vivo estava ali. E no capítulo 18, quando ele enfrenta os profetas de Baal, ele mostra que aquele que é Deus, o Deus vivo, é o que responde com fogo. Então Eliseu, ele responde nessa concepção que existe um Deus que é vivo e somente ele é Deus. E a gente vê quando Eliseu responde: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. A segunda resposta no versículo 4. Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim vieram
a Jericó. Versículo 6. Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. Então Eliseu acompanhou ele na travessia do Jordão também. Ele se mantém fiel ao lado de Elias. E ele diz assim, era uma honra servir Elias. A porção dobrada. Quando Elias percebeu que Eliseu realmente não o deixaria, em razão de sua lealdade e companheirismo, lhe deu o direito de pedir qualquer coisa que desejasse. Eliseu então disse: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. O que realmente Eliseu estava pedindo? Em Israel, 2 partes de uma herança eram para o primeiro filho, ou filho primogênito, de acordo com Deuteronômio 21, 15 a 17. A gente vê que isso aqui é uma determinação divina na lei para o primogênito. E Jacó profetizou que José receberia essa porção dobrada, porque ele era o primogênito de Jacó com Raquel. Jacó casou com Raquel. Embora o primogênito de Lia fosse Rúben, né? Mas o de Raquel foi José. E José se tornou o primogênito, recebeu a primogenitura sobre seus irmãos. Está registrado no capítulo 49, na bênção profética de Jacó sobre os seus filhos. A Bíblia mostra que José, ele abençoou seu irmão em relação aos outros quando chegaram no Egito, dando-lhe a porção 5 vezes mais que os outros. Está lá em Gênesis 43, 34. Também nos mostra no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 5, que Elcana dava porção dobrada a Ana, da questão alimentícia, né? Da oferta, dos cuidados, tudo ele dava dobrado para agradar a Ana, mas ela não se sentia feliz porque não gerava filhos. Mas aqui diz respeito à herança que alguém receberia, a fazenda, as riquezas, os bens. Como filho primogênito, ele ganharia dobrado. E a herança que Eliseu quer de Elias aqui é a porção dobrada do seu espírito. Que nobreza, né? Desse profeta. Elias, a inspiração de Eliseu. Para receber o que pediu, Eliseu não poderia retirar os olhos de Elias. Elias responde para ele, disse: coisa dura pediste, se me vires. Quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará. Quer dizer, como Elias ia fazer isso, iria transferir, e como ele tinha essa autoridade para fazer, não sabemos. Mas uma coisa sabemos, que ele fez e deu certo. Porque ele avisou assim: se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Senão, não se fará. Ele só precisava ver quando ele fosse tomado, no momento exato. Então ele se agarrou com ele e não largou mais. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Essa carruagem saiu formando um redemoinho. E isso para ele não era difícil, pois tinha o profeta como sua fonte de inspiração, estava sempre atento a tudo que Elias fazia. Ele viu Elias abrir as águas do Jordão com a capa e ele volta e faz do mesmo jeito, né? Na próxima semana vamos estudar só os milagres de Eliseu. Capítulo 3.
Eliseu toma a capa de Elias, a mesma capa que foi utilizada para chamar o profeta, para andar debaixo dela, debaixo da autoridade de Elias, da direção de Elias. Elias chegou e colocou essa capa, que talvez fosse a túnica, né? Mas como o segundo livro dos reis diz assim, quando Acasias manda consultar o, a Baal-zebub, e Elias manda os homens voltarem, dizendo: porventura não há Deus em Israel para que seja consultado, diga para o rei que ele não vai descer da cama. E seus servos voltaram e disseram: ele disse, quem foi que disse isso? Eles responderam, capítulo 1, versículo 6 do segundo livro dos reis. Um homem veio ao nosso encontro e nos disse: voltem ao rei que os enviou e digam assim: assim diz o Senhor: acaso não há Deus de Israel, porque você mandou consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Por isso você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. O rei lhes perguntou como era o homem que os encontrou. E lhes disse isso. Eles responderam: ele vestia roupas de pelos e usava um cinto de couro. O rei concluiu: era o tesbita Elias. Então, a roupa era de couro, então a capa era de couro, como você vê aí. E a Bíblia diz que Elias se enrolou nessa capa, cobriu o seu rosto lá na montanha de Horebe, na caverna. Essa capa lhe protegia durante a noite. E o livro dos Hebreus diz que eles viviam vestidos de peles de camelos, de carneiros, porque eram errantes pelo mundo, peregrinos, assim como foi o profeta Elias. Então, essa capa, ela tem um significado aqui para Eliseu, né? Então, vamos lá. A comunhão de Elias e Eliseu. Eliseu toma a capa de Elias. Enquanto Elias e Eliseu caminhavam juntos e conversavam, o que denota intimidade e comunhão entre os dois, Elias foi separado de Eliseu por um carro de fogo que o levou num redemoinho. A amizade sincera e a comunhão na igreja entre os irmãos que se amam e se respeitam sempre resultam em bênçãos extraordinárias para a obra de Deus. É notório que a comunhão ela tem a bênção de Deus, a aprovação de Deus. Salmo 133 diz que o Senhor ordena a bênção e a vida onde há a comunhão do povo que lhe pertence. Então é importante que haja comunhão. E Eliseu tinha essa comunhão com Elias. Seguia e aprendia quando todos estavam vendo que ele deixou de ser um fazendeiro para deitar águas nas mãos de Elias. O texto sagrado diz, capítulo 3, versículo 11: e disse-lhe Jeosafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que o consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. De fazendeiro para alguém que lava as mãos de um profeta. Já pensou? Mas aqui está a recompensa agora. Um ministério próspero. Se Elias profetiza cerca de 24 anos, Eliseu vai profetizar cerca de 60 anos. É muita coisa. E ele recebe a capa. Elias deixou sua capa cair quando foi elevado ao céu. Essa capa foi a herança que o profeta deixou para seu servo Eliseu. Era algo simbólico. Ele receber aquela capa para dar continuidade ao ministério. Assim como Elias foi lembrado pelas suas vestes, agora Eliseu também. Ela legitimou o ministério dele publicamente ao tocar nas águas do Jordão e dividi-las para uma e outra banda. Ao fazer, usando a capa,
todos viram que não a capa, mas o Espírito de Deus estava sobre Eliseu. Esse episódio foi visto pelos filhos dos profetas de Jericó, que imediatamente reconheceram que a unção de Elias estava sobre Eliseu. A nossa conclusão é: o que identifica um profeta de Deus atualmente não é o uso de uma capa. É certo que tem gente se vestindo à moda antiga, de maltrapilhos ou roupas desgastadas, causa até uma impressão, chama atenção, para fazer a publicidade, né, atrair pessoas para si, mas não é isso que vai identificá-lo que ele é um profeta, mas o modo de viver. Profeta aqui no sentido um tanto, podemos dizer aqui, metafórico, tá certo? Alguém que anuncia a vontade de Deus. Mas o modo de viver, suas virtudes e comportamento. A exemplo de Eliseu, devemos nos espelhar em homens e mulheres de Deus que sejam genuínos imitadores de Cristo. E não apenas isto. Precisamos também ser exemplo para os outros, refletindo a imagem do Senhor, não somente nas palavras, mas principalmente nas ações. Eliseu marcou a sua época, que Jesus disse, assim como foi nos dias de Eliseu. Havia muitos leprosos, mas somente um foi curado, Naamã, o sírio. Será uma lição que vamos estudar também, lá na frente. Então, fiquemos por aqui, aprendendo que Deus levanta sucessores e os capacita a fazer até muito mais do que aquilo que fazemos. Que Deus abençoe você, a sua vida, o seu ministério, como professor, como aluno, e que tenhamos uma semana de grande aprendizado. Até a próxima aula, se Deus quiser, e um forte abraço.